Fala, turma! Está no ar o GTcast. Meu nome é Tarso Menino e aqui do meu lado o gordinho que se julga menos gordo que eu vou deixar ele se apresentar, que ele gosta de falar bastante. Ah, tá bom, mas vamos fazer junto a apresentação? Bora. 2, 3, aí tu fala. Está no ar o GTcast, pode ser? Fechou. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Está no ar o GTcast. Como diz o Tarso, o podcast do grupo GT7. É isso aí, turma. É um prazer estar com vocês nesse primeiro episódio. Meu nome é Gabriel Cota, estou aqui com meu parceiro, meu amigo de vida, Tarso Menino, também dono do Menino Cast, agora na Amazon e no Spotify. Aê, agora acertou. E temos aqui também o nosso diretor, amigo, parceiro, cara que mais trabalha do nosso grupo, Elvis Carlos. Eu nunca ouvi tanta verdade numa gravação, né? Mas eu sei que esse tempo da honra é chegar na minha vida. O cara que mais trabalha no GT7 sou eu. Hoje ele não dorme. E estamos aqui hoje para poder falar sobre liderança de impacto. Liderança de impacto. Como que a gente pode começar esse bate-papo sobre liderança de impacto, Tarso? Então, eu aprender a liderar com eficácia, liderança de impacto. Eu lembro que, como eu me entendi de liderança na primeira vez, acho que eu estava entrando na igreja. Foi isso mesmo. Acho que eu tinha 18 para 19 anos. E ali eu vi vários líderes de vários ministérios da igreja, né? Mas naquele momento também eu estava iniciando a minha carreira profissional. E dentro da empresa eu também via vários líderes. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Existiam vários, mas tinha um que até hoje não sai da minha cabeça. Tem. Um cara que era diferente, a forma que ele falava, a forma como ele se comportava, e tem tudo a ver com esse podcast. Porque eu enxerguei referências, porque a liderança dele me impactou, né? Então esse nosso primeiro episódio falando sobre liderança de impacto, eu até separei alguns pontos que eu acho legal a gente falar, mas antes eu queria perguntar, né, pro Elvis, que está aqui. Elvis, como você se identificou na primeira liderança? Como você se viu líder pela primeira vez? Eu me vi líder pela primeira vez, entendendo hoje o que é liderança, né? Tem aquela história, né? Você olha pra criança e fala assim, nossa, fulano parece que ele tem um negócio pra liderança. Então, assim, desde criança eu já, na hora de resolver a brincadeira, quem resolver era eu. Então, do meu jeito, da minha regra. Então, eu gostava sem saber, né? Eu gostava de conduzir aquilo ali. E aí... Ou brinca do jeito que eu quero ou não tem brincadeira. Não, ele era daquele que quando jogava bola na rua, pegava a bola, ninguém mais joga. Não, a brincadeira era, não, se eu não quero bola, vamos jogar outra coisa. A bola tá até ali, mas vamos jogar outra coisa. Então, isso já vem. Acho que essa arte de argumentar, né? Porque todo líder tem essa arte de argumentar. Então, mas adolescente, eu comecei a ser líder mesmo adolescente. E você falou ali você tá falando aí de liderança de impacto, né? Um líder que te impactou. Mas a gente tem na nossa vida, na nossa jornada, assim, na nossa história, tanto impacto bom quanto impacto ruim, né? Disso na nossa vida. Mas adolescente ali eu comecei a liderar também na igreja. Muito novinho, um grupo ali de adolescentes dentro da igreja. Com meus 14 anos eu comecei a ser líder de alguma coisa. E eu sei até hoje, eram 18. Eram 18 adolescentes. Que loucura. E eu só tinha a vontade, porque eu gostava de organizar, gostava de dirigir. Então, assim, essa parada de liderança acho que sempre veio na minha vida, sempre foi presente. Eu não consigo ficar quieto. Participar de um negócio e ficar quieto, eu não consigo. E será que qualquer pessoa pode liderar? Ou é específico para alguma... Porque, assim, tem pessoas que devem achar, inclusive eu, em um determinado momento da minha vida, que... Eu acho que eu não nasci para isso. Eu não nasci para liderar. Então, será que qualquer um pode liderar? Eu acho que primeiro todo líder passa isso aí na vida. Olha assim, eu não nasci para liderar, é o momento da crise, né? Mas todo mundo tem que liderar alguma coisa. Por exemplo, um pai, um marido, né? Uma esposa, uma mãe, eles lideram. Pode não trabalhar fora, mas em casa tem que ser líder.
Porque tem filhos, tem uma casa para cuidar, tem contas para pagar. Então isso é uma liderança, né? Liderar a si mesmo. A gente pensa a liderança só, a gente olha muito polarizado, né? Trabalho, casa. Trabalho, desculpa, e alguma coisa religiosa, ou coisa voluntária, ou filantrópica. Não é só isso. Liderar a si mesmo. Então, todo mundo deveria aprender a arte de ser líder. A gente ouvia muito, quando criança, né, a gente ouvia muito assim, fulano é um chefe de família. Aí tinha aquela ideia do chefe de família. O que era a ideia do chefe de família? O cara sentava na poltrona dele lá, né, e a hora da comida, quando o chefe da família chegava, né, todo mundo ficava quieto, porque era o momento, aquela coisa toda. Então a gente entende que hoje não é mais assim. A ideia de liderança, ela mudou muito. E todo mundo tem que aprender a ser líder. Então, independente se a pessoa tem pessoas abaixo dela ou não, ela pode liderar. Ela deve liderar. Acho que não é questão, é o poder, né? É porque liderança é uma necessidade, né? Eu vejo vocês falando de que encontraram liderança através do ambiente religioso, da igreja, né? Mas, por exemplo, eu encontrei liderança na desconstrução que eu tinha de família, né? Então, assim, como eu não tinha uma família tradicionalmente construída ali e tal, se gerou a minha necessidade de eu ter que liderar a si mesmo. Porque eu cheguei a um estágio, lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 14 anos, que eu estava sentado na calçada e eu não tinha noção nenhuma de como que eu iria conseguir um trabalho, de como que eu iria construir uma casa, de como eu iria casar, de como eu iria... Né, eu já vivia meio que no futuro, né? Acho que o líder tem um pouco disso. Isso com quantos anos? Com 14 anos. 14 anos. O líder tem isso. O líder... Quem é líder mesmo, de um grupo que nasceu para isso. Vamos usar essa expressão. Pode ser que a gente esteja falando errado, mas quem nasceu para isso, ele nunca tá com a cabeça no presente. Ele tá sempre com a cabeça... lá na frente. Na frente. E outra coisa, nunca consegue pensar só em si, né? Tem Sim. isso. Porque é o segredo do sucesso, né? A gente não vai entrar muito para esse lado hoje, vamos deixar para uma próxima conversa, né? É bem amplo. Mas assim. o segredo do líder de sucesso, a gente está falando de liderança de impacto. Mas Já existe, existe a liderança de sucesso. A liderança de sucesso é aquela que gera o transbordo, que é quando você lidera e a sua liderança desenvolve resultado que, além de te preencher, ela começa a transbordar e alcançar outras vidas. Mas liderança é uma decisão, né? Voltando lá, eu lembro que aos 14 anos eu já decidi. Eu vou conseguir um emprego, eu vou pagar uma escola particular para mim, eu vou conseguir tirar minha habilitação, eu vou comprar minha moto. Então já tinha ali todo um planejamento, todo um desenho ali, independente de acreditar que alguém ia aparecer ou não para poder me ajudar. Um cara apareceu e esse cara gerou impacto. E faz com que a minha liderança seja de impacto. Mas vamos deixar para falar dele daqui a pouco, né? Beleza. Porque a gente tem que falar sobre como que o cara que hoje está assistindo a gente, né? Ele fala assim, beleza, vocês já estão falando porque vocês já estão vivendo essa realidade. Como o Elvis falou, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo entender o que é liderança e quando que eu comecei a liderar. Mas como que o cara ele se encontra nisso? Porque tem muita gente que, tipo assim, ele começou a trabalhar, né? Ele vê líderes, ou entende como líderes pessoas que estão à frente de empresas ou de estruturas religiosas, mas tá à frente de um negócio não significa ser um líder. É verdade. Não. E eu tenho experiência muito forte para falar sobre isso aí, porque eu sempre fui muito aquele que foi guiado pela boiada, né? Eu ia desde a época da escola, do primário. Mas Tava negócio de gado pela boiada, não. Esse negócio de partido político aí, vou chamar de gado. Vou chamar de gado. Assim, gostava de ir no meio da modinha, né? Uhum. Então, mudava a moda na época, eu ia junto com a galera. Nunca fui. Só que quando eu começo a trabalhar, eu percebo que todo mundo que está na empresa fala sobre crescimento. Vamos pagar um preço para poder crescer. Eu falo, vou entrar nesse meio também, né?
E aí eu sempre desejei ser um líder. E aí eu comecei a me dedicar, comecei a fazer números cada vez mais altos. Falaram pra você que era bom? Hã? É por quê? Falaram pra você que era bom? Não, primeiro porque ganhava muito, né? Então eu fui movido pelo que trazia, que era o dinheiro. Então a gente sempre queria ganhar mais. E aí eu fazia números astronômicos dentro da empresa porque eu sempre fui muito focado com relação à venda, né? Então eu acho que toda a minha trajetória profissional, o que mais me fez me desenvolver profissionalmente foi o setor em si que eu entrei, porque eu entrei direto no setor comercial. Lembro que quando eu abandonei a área da enfermagem para entrar no setor comercial, minha mãe ficou louca. Pra quem não sabe, queria né? me matar. Tássio Menino, enfermeiro. Olá, enfermeiro. Enfermeiro. E aí eu fazia grandes números na empresa, só que ninguém queria me dar o cargo de liderança. Por quê? Por quê? Porque ninguém quer perder quem dá um bom resultado. Mas com isso, números, mas com venda. isso é comum acontecer, acho que num tudo. E não é só no meio de trabalho. E aí eu peitava, eu falava, não, eu sou o cara, me dá a meta que eu bato porque eu quero crescer. E aí um belo dia, não tinha mais pra onde correr, eles tiveram que ou me dava ou eu saía. E aí acabaram me dando o cargo. E ali foi a minha maior frustração, né? Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você ensinar as pessoas a fazerem. Então, aí foi o meu primeiro choque de realidade com relação à liderança. Está a ponto de eu não querer mais liderar, a ponto de eu viver um choque assim de falar, pô, não era bem o que eu queria, acho que eu quero voltar a ser vendedor. E voltei a ser vendedor. Fiquei mais uns 2 anos aí sendo vendedor, até realmente a entender. Então, acho que de tudo da experiência que eu mais vivi, eu quero passar para você que está assistindo aí, é que o mais importante para você se desenvolver na sua liderança é você entender o momento que você está. Então, quando eu decidi dar um passo para trás e voltar a ser vendedor, foi por causa de uma dor, que eu me frustrei, mas também porque eu entendi que eu precisava aprender. Então, acho que essa é um dos pontos mais importantes aqui que eu quero passar para você. Existem algumas fases na vida do líder, né? E acho que a primeira fase para mim é a fase do aprendizado, né? A fase que você tem que pagar o preço para aprender, pagar o preço para se habilitar. Eu tenho algo muito forte sobre habilitação. Eu ainda vou escrever um livro. Mas abre aspas aí. Você queria ser líder. Beleza, eu quero ser, enfim. Os fins, cada um tem o seu, né? Tem gente que quer ter pelo status, tem gente que quer ter pelo dinheiro. Mas aí, alguém te formou esse líder? Não tinha uma escola de liderança. Não, alguém assim. Aonde? Alguém falou, vem cá que eu vou te preparar pra você ser esse líder. Mas é sobre o que ele falou antes. A motivação dele era a motivação errada. Ele estava querendo ser líder para poder ganhar mais. Desde quando você deseja se tornar líder para poder ganhar mais? É isso aí. Né? Então, não tinha referência de liderança. A motivação não iria levar ele a uma liderança eficaz, sabe? E o que ele falou ali é interessante, né? Até pra gente ver isso. Eu venho da educação, né? Eu venho do ramo educacional, eu venho da escola. E assim, uma escola normal, assim, regular, ela é muito limitada com relação a esse negócio de liderança, né? Eu entrei como estagiário dentro de uma escola. Né? Eu fui diretor de escola. Diretor, assim, a ter plenos poderes dentro de uma escola de rede privada. E a gente vê isso, aquela pessoa que se destaca, mas a pessoa que está acima dela, né, o superior dela, caiu, acontece assim mesmo, vai aí, pega, depois só comprar outro, manda para tesouraria. A pessoa que se destaca, ela às vezes ela é suprimida pelo líder. O líder tem medo de perder o lugar dele, né? Pô, eu tenho medo. Aí ele começa meio que dar uma atrapalhada nisso. Eu já vi isso dentro da onde eu vim, que era de escola isso. A pessoa se desenvolver e começar a ver assim, um certo tipo de meio que de perseguição, porque via naquela pessoa ali um potencial, né, muito grande. Então, também tem isso. Acho que suprime isso, essa questão da liderança. Eu vi ele falando ali e acontece muito. Eu vim da escola,
aprendi na escola. Eu queria ser, não era pelo dinheiro, até porque, gente, vamos lá, né? Professor no Brasil não tem muito pra onde correr. Então, eu queria ver porque eu gostava da escola. Então, por eu gostar da escola, eu falei, pô, eu não quero ficar só na sala de aula. Então, eu gostava da escola, eu gostava de cuidar dos detalhes da escola. Então, eu queria ser o líder, o diretor, o coordenador da escola, porque eu gostava daquele ambiente como um todo. Então, gostava de falar com a mãe e com o pai, mas eu gostava de lidar com o aluno. Eu gostava de mexer em documento na secretaria, eu gostava de fazer memorando, eu gostava de mexer com boletim. Então, eu gostava de tudo dentro da escola. Então, eu só podia fazer tudo dentro da escola se eu me tornasse o líder da escola. Então, a minha motivação já não foi essa, assim, nunca foi essa do querer ganhar mais. É porque eu queria fazer tudo dentro da escola. Não fugindo muito do que você está falando, mas enquanto você falava, eu lembrei aqui, hoje eu estava na dentista, né? E ela pegou e falou assim, caramba, quantos negócios você tem? Aí eu falei, hoje eu tenho 10 empresas. Ela falou, como que você gere, lida com tudo isso? E aí eu falei para ela, o segredo está em ter as pessoas certas, né? E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque um líder eficaz, né, é o cara que ele tem essa habilidade de não oprimir novas lideranças. Pelo contrário, ele é focado em desenvolver novas lideranças. Ele alarga a tenda, ele não fecha a porta. Esse foi o ponto crucial aí na minha liderança e no meu desenvolvimento. Porque foi aí onde eu entendi que o líder de sucesso mesmo, né? Ele só tem sucesso de verdade quando ele tem as pessoas trabalhando não só em prol dele, mas por algo muito maior. Então, às vezes, ele nem se importa tanto com o resultado que ele vai alcançar. Só que eu aprendi isso da pior forma, né? Ah, com certeza. Ninguém aprende Você pode ler, mas é só na hora Eu aprendi isso da pior forma. E talvez eu atrelo o resultado que hoje eu tenho na minha vida aos erros que eu tive, né? Se eu não tivesse tido a oportunidade de errar, talvez eu não teria tanta chance de aprender. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Isso já está mais do que cientificamente comprovado. Essa questão de aprender com os erros, aprender com os acertos. E vem com a maturidade também, porque a gente vai errando, e uma hora a gente acerta. E aquilo, né? A sua liderança ela é de sucesso quando você consegue multiplicar ela. Fazer líderes iguais ou, se possível, melhores do que você. Você fala assim, minha liderança está dando certo, então. Se eu estou conseguindo formar líder igual, melhor do que eu, então estou indo no caminho certo. Então, é bem isso, assim. Eu conheci o Tássio numa fase em que ele estava, depois de ter passado por uma longa jornada dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, ele decidiu recomeçar, inclusive na empresa onde eu já trabalhava há alguns anos. Verdade. Né? E ele precisou, né, dar esse passo para trás. Até porque a empresa que ele atuava estava em algumas questões bem à frente da empresa que eu trabalhava. Então não foi só dar um passo para trás na atividade, na função, mas também no ciclo, na vida, né? De avanço. E qual é a dica que você dá para o cara que ele está vivendo esse momento hoje, ou ele percebe que ele precisa dar esse passo para trás, mas que muitas das vezes é o ego dele, aquele sentimento de que não vou ter que deixar, que eu já vi muitos profissionais de excelência de forma prematura terem crescido, terem sido colocados às vezes num cargo que não estavam prontos para poder estar, porque cargo ele exige essa estrutura de liderança, porque traz responsabilidade, né? Que dica que você dá para esse cara que está, né, vivendo essa fase, ou sabe que daqui a pouco vai precisar fazer isso, se ele quer chegar ao sucesso? Eu acho que o principal, volta naquilo que eu estava tocando agora há pouco, né? Esse momento foi muito forte na minha vida, que o Gabriel falou, porque eu tinha muita convicção de quem eu era, tinha muita certeza de quem eu era. Só que eu percebi que o caminho que eu estava indo não ia me levar para onde eu queria chegar. Então, mas a convicção de quem eu era tão grande
que eu não me importei em jogar tudo pro alto, porque naquele momento da minha carreira profissional, eu já tinha alcançado excelentes resultados, né? Por exemplo, eu tinha 21 anos, eu já tinha minha casa própria, eu já tinha o meu carro próprio, eu já ajudava minha mãe com 21 anos. Com 24 anos, eu já era pai de 2, meu terceiro filho estava vindo já na barriga. Então, assim, para minha faixa etária de vida, para o ambiente que eu vivia, profissionalmente eu estava bem sucedido. 24 né? anos, casa, carro, 3 filhos, rapaz. E já liderava, já era gerente comercial e estava numa grande ascensão na empresa. Já viajava para outros estados. Só que eu percebi que o caminho que eu estava indo, ele estava me levando para um lugar que não era onde eu queria chegar. E como é que você percebeu isso? Quando você falou que eu olha percebi, mas como? Quando você olha para os princípios, né? Você não precisa ser vidente para você prever o futuro. Basta você olhar para o momento que você está vivendo e observar que o que você está plantando... É semente. As sementes começam a te comunicar. É isso aí. Então eu percebi que eu estava tão tomado na minha vida profissional que eu estava perdendo a minha essência, a minha casa, a minha família, e não era o que eu queria. E aí o que eu fiz? Eu já tinha conversado, um vendedor tinha me ligado, falou que tinha saído da empresa e estava trabalhando com o Gabriel e queria me apresentar, e aí eu marquei um dia para ir lá. E nessa eu fui lá, conversei com ele, achei muito bacana, me identifiquei muito com ele. Né? Ele é vendedor, né? Tem uma lábia de venda como ninguém. Tem nada. E aí, nesse momento, eu decidi jogar tudo pro alto. De repente, vai... Eu tinha certeza e convicção que não importasse onde eu estivesse, mas se eu plantasse do jeito certo, eu não tinha como colher do jeito errado. Você deixou... Abri mão do meu salário alto que eu tinha tudo? Na empresa, tudo. Pedi demissão, saí fora. Pedi demissão porque primeiro porque eu não aguentava mais estar viajando, rodando por outros estados e estar longe da minha casa. Então esse foi um dos pontos principais. Na verdade, ele foi o que um líder precisa ser, inteligente. Ele percebeu que ele teria um novo campo fértil para construir uma nova história em um lugar onde as pessoas não conheciam o passado dele. Eu acho que essa é a oportunidade que você não pode perder. E tem uma coisa... Mas não deu medo isso? Não, porque é o seguinte, olha só, uma vez que você alcança um determinado caminho, um determinado resultado, você não tem como deixar de ver aquilo. É igual, por exemplo, eu arremeto muito isso à vida do vendedor, né? Uma vez que você começa a ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil como vendedor, cara, você pode estar onde você estiver. Você não consegue mais ficar ganhando R$1.000 por mês. Você começa a querer inovar, você começa a querer fazer outras coisas, porque você não consegue, porque você já viu aquele caminho. Você sossega, né? Você então, para mim... É mais forte. Só que para mim, o mais forte para mim foi eu ter a certeza do que eu estava plantando, eu ia me levar para um caminho que eu não queria viver. Então eu preferi abrir mão e voltar a replantar, porque eu não tinha dificuldade nenhuma em fazer o que eu fazia. Né? Então eu gostava... E outra coisa, né? Quando você faz a mesma coisa repetidamente durante muito tempo, você se torna bom naquilo que você faz. Modéstia à parte falando, eu já estava mais de 12 anos fazendo a mesma coisa. Então eu não tinha dificuldade nenhuma. Então não importava onde eu estivesse. Eu tinha certeza que eu ia ter o resultado. Mas isso daí pode ser meio perigoso também, né? Quando a pessoa ela fica muito tempo fazendo a mesma coisa, é bom porque ela sabe, mas também pode ser ser perigoso, porque a pessoa acaba caindo também O líder, o verdadeiro líder, ele tem alguns atributos que os diferenciam dos demais, né? E você consegue enxergar um líder quando ele é otimista, entusiasta, ele sabe desenvolver e vender a causa, mas ele não deixa de ser realista. Porque acho que esse é o grande segredo para quem quer sair da onde está e chegar a algum lugar. Ser realista, ser claro da onde que ele está, em que momento ele está vivendo. A gente vai falar um pouco agora sobre como descobrir em que momento que eu estou da minha liderança. Né? Estou vivendo um momento ainda da minha liderança individual, que é aquela liderança que eu lidero a si mesmo,
ou já estou dentro de um nível de liderança que agora eu tenho já uma família e preciso liderar também no aspecto familiar, ou no profissional, ou até mesmo no algum sentido religioso, que seja. O que vocês têm para contribuir com o pessoal que está ouvindo sobre essa questão de qual momento a sua liderança vive agora? Como identificar isso? Como eu vou descobrir em que fase eu estou vivendo? Acho que o primeiro passo que a pessoa tem que dar é aquela frase aquela expressão que a gente já escutou, né? Eu sei quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Então tudo parte do que eu sei quem eu sou. Eu sou quem? Quem eu sou? Eu sou o Elvis. Eu sou o Elvis, diretor acadêmico de uma empresa, mas eu sou o Elvis pai, eu sou o Elvis marido, eu sou o Elvis amigo do fulano, do ciclano. Quem eu sou? Eu sou o quê? Acho que é uma coisa que na verdade o mundo inteiro está vivendo, né? E isso começa dentro da própria pessoa, a crise da identidade. Acho que todo líder, ele passa por uma fase que é a crise da identidade do líder, que é quando ele tem a convicção de quem ele é e aonde ele está. Porque se você não consegue ver onde você está, você pode desejar, porque querer estar do outro lado do rio, mas você vai morrer tentando, porque você não sabe o que você precisa, né? Então, quando você... aquilo que a gente falou no começo, né? Autoliderança. É impossível você liderar um time, liderar uma equipe, liderar se você não tiver a autoliderança. Você falou algo importante agora, né? Você não tem o conhecimento para chegar do outro lado do rio. E às vezes o que falta as pessoas entenderem é isso. O que fez ela chegar até onde ela chegou é o que ela sabe. É isso aí. Se ela pretende ir mais longe, ela precisa buscar novos conhecimentos. Ela aprender mais. E acaba virando um líder, vamos usar assim, camaleão. O que é? Eu sou o que o meio é. Então eu não sei o que eu sou, porque na verdade eu sou o que o meio é. Se o ambiente ele tá feliz, eu sou, vamos usar esses sentimentos, né? Se o ambiente é feliz, eu sou o líder feliz. Se o ambiente é triste, eu sou o líder triste. Se o ambiente é raiva, eu sou o líder raiva. Então, assim, tem gente que não sabe quem ela é. Ela não tem aquilo formado dentro dela, o que eu sou. Por não saber o que eu sou, ela é o que o ambiente é. Então, na verdade, você ela falou nada. algo muito interessante, né? Que ao mesmo tempo que o que faz o líder ele ser eficaz, né? Ter sucesso, ter impacto? O que algo de impacto gera? Consistência, força. Quando você pensa em algo de impacto, você não pensa em algo meio que tem várias forças, que tem vários braços. Você pensa em algo que é como um raio. Ele cai num único lugar. Isso faz com que tenha um impacto, que ecoe aquela força daquela junção que ele teve. O que eu estou querendo dizer é que quando... o grande problema é que o líder não pode perder foco se ele quer ter uma liderança de impacto. Ele não pode ser um dentro de casa, ele não pode ter outros princípios fora de casa, ele não pode agir de outra maneira dentro da empresa, ele não pode agir de outra maneira dentro da igreja. Se ele quer ser alguém de impacto, ele precisa ser um só. Eu acho que essa é a grande dificuldade. A dificuldade de juntar isso tudo, você ser a mesma pessoa em todos os lugares. E aí tem isso é a dificuldade. E tem uma grande diferença também, né? Nisso tudo. Não tem como você entregar para um liderado o que você não tem. Então, você pode tentar fazer de tudo. Você pode... Foi muito legal o que você falou, tá latejando na minha cabeça até agora, que é buscar o conhecimento. Durante muito tempo, eu fui um cara que eu fiz curso pra caramba. Até hoje eu pago vários cursos. Mas tem uma coisa que virou a chave na minha vida. Entre eu fazer o curso e eu ter o resultado sobre aquilo que eu estudo, existe um abismo muito grande. E para isso precisa ter o quê? A disciplina para você executar. Porque não adianta eu ler um livro, pegar uma frase de efeito, levar para o meu time e achar que o meu time vai comprar a minha frase de efeito e vai gerar o resultado. Disciplina até para saber lidar com esse acúmulo de conteúdos que a gente vive hoje.
Porque o que tem de lançamento, de curso, o que tem de informação, o que tem de fórmulas, de segredos, de métodos... você fica perdido. Cara, se você não definir quem você é, a cada hora, a cada curso, a cada aula, a cada live, a cada método que você aprendeu, você vou se além. perde. Se você não decidir quem você quer se tornar, você se perde em quem seguir. Porque a gente sabe que é importante a modelagem hoje em dia, né? Essa palavra nova, né? A modelagem. Essa bonita, que nada mais é do que ter um mentor, nada mais é do que seguir, né, caminhos que uma pessoa já desbravou. Então eu sempre tive alguns caras assim que sempre foram referências para mim. Hoje eu tenho a felicidade de estar próximo deles, mas eu não posso esquecer também de quem eu verdadeiramente sou. Porque senão eu começo a viajar muito na maionese, sabe? Eu já sento a essa mesa, eu já tenho o link direto a essas pessoas, eu já tenho o zap do fulano de tal, então eu já tô num outro nível. Você quer ser o outro, na verdade, você acaba querendo ser o outro. Eu preciso ser eu, ser aquele quem eu nasci para ser. A autenticidade, né? E o outro vai me ajudar, com certeza. Não, ele vai só, na verdade, aprimorar a matéria bruta, porque, assim, se você já é um líder e tem a essência disso, você tá ali, você não tá lapidado. Então, você é uma matéria bruta. Então, é esse lapidar. Então, olha só, isso aqui dá certo pra você. Tem coisa que vai dar certo pra você e tem coisa que não vai dar certo. Mas você falou um negócio muito interessante aí, quando você falou um negócio de liderança de impacto, né, como um raio que cai. Mas qual é o grande problema da humanidade, da liderança, eu acho mais assim, da humanidade? É aquilo que você falou, essa falta de constância. Às vezes ela dá é o impacto só do momento. Fez aquele barulho, mas 2 passos à frente caiu. O projeto morreu, a liderança morreu. Ali já se prostrou, não tem aquele vigor, né? Aquela força, aquela intensidade para poder Hoje eu vi algo seguir. bem interessante que falava sobre a mãe, né? A mãe, para poder gerar, ela faz muito esforço, ela sofre muita dor. E aí eu me lembrei com algo que você postou ontem e me associou a isso, que você que está ouvindo aí, quer se tornar um líder de grande impacto, entenda que você não vai ser esse líder se você não entender que tudo demanda uma aplicação. Você precisa se dedicar e isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem um cara aí, que é o Joel J, que eu acho muito legal, que ele fala que é 1% todo dia. Né? Então a dica que eu te dou o mês tem quantos dias? 30, 31. Se você crescer 1% todo dia, dentro de um mês você cresceu quanto? 30% no mínimo. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma atitude grande para ter um resultado astronômico. A gente sonha bastante, né, Gabriel? A gente sonha muito. Então, a gente já pensou se para tudo que a gente fosse fazer, a gente precisasse ter aquela mudança. Cara, é 1% todo dia. Então, se você fizer 1% hoje e não fizer daqui a 10 dias, você vai deixar de crescer. Agora, se você fizer 1% todo dia, imagina, no final de um mês, 30% é muito ou é pouco? É bastante, Agora, dentro de 24 horas, 1% não é pouco? Então, eu adotei uma frase que eu falo assim, no Menino Cash agora, né? Só hoje. Hoje, só hoje. Mais um dia. Só mais um dia. Então, eu preciso só hoje. Então, eu vou alcançar minha meta só hoje. Eu não vou dormir enquanto eu não fizer hoje. É 1% todo dia. Tá. E a mãe? A mãe. Eu tô aqui. O que aconteceu com a mãe? Porque se ela não tiver um esforço, ela não vai gerar. É um esforço contínuo. E é um esforço contínuo, pô. Ela não faz. Acabou. Não é? Não, é um esforço. Detalhe, né? São 9 meses. Como que a mãe faz? Não, você fez aí. Pô, eu lembro que eu fazia estágio de obstetrícia, né? Uma época do curso de enfermagem da faculdade. E eu tive que assistir vários partos. Mano, tinha mãe que gritava de um jeito lá que o médico ficava assustado. É um escândalo imenso. Mas só ela sabe. Eles falam que a gente tem essa sensação quando a gente tem febre, né? O homem, a mesma sensação que a mulher tem de ter o neném é quando o homem tá com febre. Então, o mais perto que a gente chega disso quando a gente tá com febre, né? A gente sente isso, a gente quase morre, né? O Tassi falou sobre algo interessante, né? Que é você buscar ser melhor, né? Nem que seja 1% ao dia. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente decide parar, isso se torna regressivo também, né?
O mundo não para. Porque nada para. Pô, adoraria chegar no mercado ali agora e falar, me dá meio quilo de tempo. Né? Não tem como você comprar o E aí, por exemplo, você... esse mês eu cresci 30%, mas se no próximo mês você não continuar a sua caminhada, você vai descrescer. E quando você bate uma meta, você chega num nível, o próximo período, aquilo já é sua meta que você tem que superar, né? É esse que é o problema. Eu sofria quando eu era gerente comercial, cara, porque desculpe se os vendedores de plantão estiverem ouvindo aí. Porque o vendedor era assim, né? No mês que batia aquela meta astronômica, eu, inclusive, fui um desses durante muito tempo. No outro mês não vendia. Relaxava. Meu Deus do céu. E como gerente comercial eu sofria. Porque o mês eu tinha um resultado, no outro mês eu tinha que achar gente nova, porque o meu vendedor top parava você tá de falando de vender. empresa, mas acho que o ser humano, ele tem isso, né? Cresceu um período, fez um sucesso em alguma coisa, um período ele dá aquela relaxada, né? E isso pra vida. A gente vê isso agora, a gente tá em novembro, final de ano. As pessoas, assim, estão preocupadas com o quê? Final de ano, festa, Natal, Ano Novo, talvez férias, talvez viagem. Então, assim, relaxou. Não tem essa coisa de continuar. Isso aí já é do ser humano já. Pra gente não fugir muito do assunto do líder, né? Nosso foco hoje é falar sobre o líder de impacto. Uma das coisas que contribui muito para o crescimento do líder e fortalece para que ele possa ter uma liderança de impacto é a capacidade que ele tem de desenvolver ambiente. E como o líder, na maioria das vezes, ele é solitário e ele também lida com mais de 2 ou 3, e na nossa empresa um líder nosso cuida no mínimo de 10 pessoas, né? No mínimo. E como ele faz para que porque nós somos a influência das 5 pessoas que nós mais convivemos, como o líder faz para ele não se contaminar, não ter a inversão da história, ao invés dele influenciar, ele ser influenciado? Tem que ter muita disciplina. Mente blindada, né? Mente blindada. A mente tem que muita estar blindada. convicção de quem é, a primeira coisa, né? Porque se você não tiver convicção aonde você tá e para onde você tá indo, que é o que você falou, você se perde. Se perde porque você é bombardeado de informação 24 horas por dia. Então, eu acredito que o que eu fiz, que me ajudou muito, né, para aprender esse aspecto que você falou sobre ambiência e mudar o ambiente, é que eu tinha certeza que se eu não fizesse as pessoas se conectarem a mim, eu não ia conseguir chegar a ter o resultado que eu precisava. Então, todas as vezes que eu chegava na escola, eu dava um bom dia diferente. Porque quando eu era vendedor, eu aprendi que até a primeira apresentação, a primeira imagem que as pessoas têm de você é o primeiro impacto. Isso aí, a primeira impressão é que fica. É verdade. Né? Então, quando eu chegava na escola, a primeira coisa que eu fazia era dava um bom dia Tem até uma funcionária que me manda um bonequinho, né, entrando que ela brinca comigo, mas eu dava um bom dia diferente para todo mundo. Porque eu sabia que se eu não contagiasse as pessoas com o que tinha dentro de mim, eu estava lascado. Desculpa o termo da expressão. Por quê? Porque a vendedora, ela saía de casa brigada com o marido. Então ela já vinha daquele jeito. O outro tinha pego o trânsito que já ficou dentro do ônibus daquele jeito. O outro estava desesperado, escondido, porque não conseguia passar na minha frente porque não sabia a desculpa que ia dar para mim pelo resultado que ele teve. Então eu falei, se eu não contagiar essa galera... E como é que você fazia o dia que você estava ruim? Porque vamos lá, né? Venhamos e convenhamos, né? Mas aí que tá a diferença. Aí como é que você faz? Chega, como é que você fazia quando você chegava? A diferença do líder é exatamente essa. Ele não deixa com que suas emoções o faça. Né? Ele tem o controle, inclusive, das suas próprias emoções. Então ele sabe desenvolver o ambiente e sabe a importância do ambiente. Por exemplo, eu sou o tipo de líder e de pessoa que eu nem vou trabalhar se eu não estiver bem. Eu só vou se eu estiver disposto realmente a fazer diferença. Às vezes eu prefiro ficar na minha, ficar quietinho, ficar em casa, trabalhar de casa, né, do que ir para um ambiente que eu sei que eu vou acabar
mais atrapalhando do que contribuindo. É o autoconhecimento, né, Gabriel? É a disposição de você saber quem você é e como você está na realidade. A gente passou por um momento desse no final do ano passado. Verdade, né? verdade. Eu tive um conjunto de situações na minha vida pessoal, inclusive onde eu perdi a minha mãe também, em que eu virei para o Tarso e falei, olha, chegou a hora de você assumir a frente da empresa, do grupo das empresas, porque eu sei que com a cabeça que eu tô, eu não vou conseguir oferecer o que a empresa precisa nesse momento. Ele, com toda a maestria do mundo, toda a sabedoria do mundo, mesmo contra a vontade dele, né, assumiu esse papel. Eu vi. E eu acho que foi um momento muito importante porque ele acabou também crescendo muito com isso, né? E hoje o que ele sabia de ouvir falar, hoje ele já viveu, né, os desafios de estar à frente de um grupo. E hoje a nossa gestão, a nossa liderança, a nossa parceria funciona muito mais porque agora ele não sabe coisas por ter ouvido alguém falar ou porque eu estou falando, mas é porque ele viveu também. E o líder ele precisa ter essa habilidade, sabe, de fazer com que a equipe dele se envolva a causa, porque não é todo dia que ele vai estar bem. Não. Né? E o segredo da liderança, o segredo do sucesso é você desenvolver sucessores. Então, como que eu vou chegar a algum lugar? Como que eu vou pensar, por exemplo, em ir por Brasil, né? Agora a gente pretende ir para São Paulo, pretende ir para o Sul, como empresa, se aqui no Rio nós não temos pessoas capazes de dar continuidade a esse trabalho que a gente iniciou. Então, o segredo da liderança é esse, desenvolver novos líderes, né? E não oprimir novos líderes, que é o que acaba acontecendo com algumas pessoas. Eu sou fruto disso, né? Eu só deixei a causa que eu defendia e construí uma nova causa para poder chegar a uma nova nascente, porque a nascente que eu vivia, o rio que eu bebia daquela água não dava mais espaço. Tava todo mundo já à base do canudinho, sabe? Uhum. Então, assim, a gente precisava, eu precisava ir em busca dessa nascente. O desafio está aí. Que por mais que seja difícil beber nesse rio, né? Quando você decide andar ao encontro de uma nova nascente, você não tem segurança nenhuma. Não. Ninguém te garante. Você não sabe quando que você vai encontrar. Até onde a tua sede vai aguentar e vai existir, né? É muito isso, né? Não tem como carregar tudo isso na jornada, né? Você não carrega um rio inteiro com você até chegar do outro lado, né? É uma construção, né? Você vai... Diária. Acho que o líder que é o líder de impacto, até na morte dele tem que ser... Uma coisa que me ajudou muito em tudo isso também foi que muito cedo eu aprendi que eu tinha que desconstruir muitas coisas dentro de mim. Boa parte da minha trajetória de liderança eu tive um líder que me acompanhou e dava muita porrada em mim como líder, né? E eu sempre fui muito submisso. Acho que porque eu também, durante muito tempo, fui da igreja e aprendi isso. E uma coisa que ele me ensinou, e é muito claro para mim que isso foi uma coisa que me fez avançar rápido. Desconstrução. As coisas às vezes estão muito mais ligadas a desaprender do que até mesmo aprender. A gente procura tanto querer aprender coisa nova e tal, inovar, e na verdade a gente precisa desaprender alguns hábitos errados. Porque não tem como a gente criar um hábito novo sem colocar um outro no lugar. Né? Então, eu não vou dizer nem errado, né, Tarso? Eu acho que, assim, tem hábitos que serviram por um tempo que... Vamos lá, a gente está no século XXI, 2022. Tenho certeza que isso que a gente está vivendo aqui agora, isso não existia. Então, tem hábitos que eram para um determinado... funcionavam em um determinado tempo e depois ele não funciona mais. Se você persistir naquilo, tem prazo de validade, né? Na verdade, é tolerado, né? Tem coisas que foram toleradas ou são toleradas até um momento. A partir de uma certa barreira já não cabe. O que era um líder de impacto, um chefe de impacto antes, né? Você vai ver isso em filme, você vê muito isso em filme hoje, né? Quem era aquele cara? O durão que chegava, brabo, você vê aquele filme, o Diabo Veste Prada. Aquela era uma chefe, não era uma líder, era uma chefe de impacto. Quando passava, todo mundo tinha medo, todo mundo isso. Eu achava muito, eu tinha medo quando era criança, por exemplo, da família dinossauro.
O chefe do Dino. O chefe do Dino. O chefe do Dino. Porque quando ele chegava, Verdade. tinha que falar com o chefe. Aí ele entrava, né? Eu já sou de uma geração que eu não acompanhei. Ah, você é da mesma geração que eu. Eu sou da época do Power Rangers. Não, o Power Rangers da mesma do geração. Digimon, não, mas eu já sou do Power Rangers daquela versão nova, né? Aquela versão sem mertiolate, né? Aquela Mas- versão que o mertiolate Sei, não arde, é. essa fresca. Que o Meteorite já Então, não ardia. aquilo era Mas o hábito excelente da época. comparação. Aquilo era o hábito que servia. Ele Servia, chega- não, ele- tolerava. Chegava em casa, a mulher tinha que colocar comida. Né? Querida, cheguei. Agora grita. Ele lembrou, ó. Ele deu risada, ele lembrou. Agora vamos lá, grita. Berra. Você é louco. Com subordinado, vamos usar essa palavra. Porque Processo. nem usa mais essa palavra, subordinado, né? Chega a ser uma palavra Colaborador. pesada. Assédio moral, Colaborador, né? Porque gritava, gente, gritava. A gente sabe disso. Eu vou perguntar pros seus antepassados aí, pros seus pais, tios, como é que era trabalho. Mas o engraçado é que isso, na verdade, começou a ser desconstruído há muitos anos antes. Muitos. Porque o maior líder de todos, né? Você pode pegar todos os livros, você pode pegar toda a história, mas se tem alguém que impactou o mundo, foi o cara que transformou ele no antes e no depois a partir da vinda dele nessa terra, né? E até hoje impacta. E até hoje impacta. E faz com que os seus conceitos e princípios fortaleçam uma liderança que acaba sendo uma liderança bem sucedida e eficaz e de impacto, porque a gente está falando sobre essas questões de tolerância, né? Antes nós tínhamos o chefe, aquele cara, né, que chegava na empresa e todo mundo ficava em silêncio, parecia que ele tinha uma magia nos pés, ele pisava na empresa e todo mundo, cada um no seu setor, quietinho, trabalhando de forma excelente, impecável, formal, né? E esse líder ele veio para poder desconstruir, né, toda essa história, né? Ele veio se colocar como servo, ele veio fazer entender que o maior princípio de um líder é servir, e esse cara é fantástico, porque ele pega uma causa, ele reúne 70 pessoas, das 70 ele desenvolve 12 discípulos. Ele é a maior prova, né? Que a liderança de impacto, ela deixa legado, né? O primeiro modelo de líder, pra mim, líder, que é isso que ele falou, servo, é a palavra acho que mais correta, que essa não tem, porque a palavra é servo. O primeiro modelo de líder, que ele vai e ele entende as pessoas, que ele sente as pessoas, que ele está lado a lado com a sua equipe, pra mim é o modelo desse cara. Mas não se aprofunda ainda não, porque agora eu quero falar com um cara que está ali do outro lado. Que a maioria das pessoas, né, que começam a crescer profissionalmente, isso aconteceu contigo em algum momento, aconteceu comigo, aconteceu com ela, isso acontece com todo mundo, e eu quero que você entenda que não é porque acontece contigo que isso te faz melhor ou pior do que ninguém. Mas nós desenvolvemos resultados, né? Eu tenho aqui um cara que é recordista no número de matrículas em um único mês, já desenvolvemos recordes de matrículas de um ano, né? Então, assim, com o tempo o ego meio que floresce, né? O cara, vindo para o mundo um pouco da venda, né? O cara ele começa a achar que ele sabe tudo, que é do jeito dele que funciona. Você sabe por que isso, né? Por quê? O vendedor, ele precisa o tempo todo, enquanto vendedor, ele é adestrado pelo seu supervisor. Adestrado. Ele é adestrado, literalmente, ele é adestrado pelo seu líder a estar com a sua autoestima nas alturas. E sempre provar que ele é capaz, Que ele é o que ele é o cara. melhor. Ele é treinado para isso. Agora explica, como que você pega um cara que é treinado para deixar o ego dele lá em cima, né? E fala para ele ter humildade. É muito complicado. É muita desconstrução, né? Não, é muito complicado. Então, eu lembro que teve uma época que era um rei na barriga e 3 na cabeça. Mas aí que tá, voltando lá, porque agora a gente vai falar de verdade da verdadeira história, do verdadeiro exemplo, né? Talvez o do mais perfeito exemplo de todos, mas é isso que o Tarso falou, né? O cara que ele desenvolveu a habilidade, chegou ao sucesso de forma individual,
e pretende empreender, ter o seu próprio negócio, ou até liderar uma equipe, ele precisa entender que imediatamente o que ele precisa fazer agora é parar de falar eu e começar a falar nós. E fazer com que a causa que o motivava e o que sempre fez ele vencer e se projetar ao sucesso, agora também seja abraçada por toda uma equipe e faça sentido para toda essa equipe. Olha que louco. Falando desse líder, né, que causa um grande impacto, que até hoje na humanidade. Sabe o que me chama mais atenção quando fala de liderança para ele? É que, dentro disso que você falou, que o primeiro milagre que ele fez, ele fez porque uma família estava sendo constituída em um casamento. E a falta do vinho ali, no momento, era vergonha para o casamento. Né? Então, o que ele fez? Ele conquistou o coração do povo resolvendo um problema. Então, o líder, que quer ser um líder de impacto, ele precisa, você que está aí do outro lado, você precisa entender que um líder que causa impacto, ele resolve problemas dos seus liderados. Ele não resolve o seu problema. Né? Então, isso me chama muita atenção quando a gente fala de Jesus. Porque você vai observar ao longo da trajetória dele, né, que as ações que ele vai tendo, ele vai vencendo desafios e vai resolvendo problemas. E eu tenho aprendido ao longo da minha trajetória que quando eu resolvo o problema, eu conquisto as pessoas. Mas quando eu venço o desafio, eu ganho o coração delas. Ou melhor, o contrário. Quando eu venço o desafio, eu ganho respeito. Prova Davi. Venceu Golias, ganhou o respeito das pessoas. Mas quando ele resolve o problema de Saul, e quando ele toca a harpa, ele ganha o coração de Saul. Então, eu observo a trajetória do líder, né? Trazendo para esse aspecto que a gente está falando. Um líder que ele vence desafio para a equipe dele, ele ganha o coração de toda a equipe dele. Exemplo, Josué foi chamado para substituir Moisés. Quem era Josué naquela época? Como que ele conquistou todo aquele povo para respeitar ele? Ele assumiu os desafios e foi para a guerra. Se ele não fosse para a guerra com o povo, e não fosse o primeiro a acreditar naquilo que eles estavam fazendo, jamais ele ia ter o apoio de todo mundo. E aí, trazendo para a linguagem profissional, né, Tássio? Nada mais é do que a fala convence, mas o exemplo arrasta. É isso aí. O problema é que muitas pessoas que passam desse nível, né, saem de uma questão, de uma função operacional, individual, e ela assume a responsabilidade agora de liderar, de fazer gestão de uma equipe, de um negócio, né, ela pode cair no erro de achar que agora são as pessoas que fazem para mim. Não sou eu que faço para as pessoas. Eu já provei tudo que eu tinha que provar. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Esse é o ponto que eles começam a destruir tudo que eles construíram. Né? Porque você ganhou o respeito, não foi ainda ensinando as pessoas a fazer. Você ganhou esse respeito fazendo, executando. Então vai ser necessário ainda, dentro de algumas situações, como um verdadeiro líder, ainda mais quando a sua equipe começa a ver grandes desafios, enfrentar gigantes, problemas gigantes, dificuldades gigantes, sua equipe para de vender, sua equipe para de produzir, é nesse momento que o Chapolin Colorado dos líderes deve aparecer. Esse é o momento que prova a liderança. É o momento que eles constrói, é onde separa os homens dos meninos. A PM do BOP, ó. Fica todo mundo aqui embaixo que agora sou eu que vou subir e eu vou resolver. Então, é triste, mas estamos chegando ao final, né? E como todo bom podcast, acredito que a gente tenha deixado o melhor para esse final. Já iniciamos, né, falando um pouco sobre essa liderança de servir, o maior exemplo de servir que passou por essa terra, que fez o tempo se dividir a partir da existência dele. Não pode existir maior impacto do que isso, né? Do que quando você... E eu acredito que esse é o segredo do líder. Não sei se vocês concordam comigo, mas o líder
o propósito maior da liderança, né? Acho que o líder ele estuda, ele trabalha, ele se dedica para poder cumprir uma única missão, que é ser um cara que vai fazer a vida de uma pessoa ter um sentido antes e depois, a partir do momento que ele apresenta o que é a liderança para uma pessoa. Então, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas, na minha opinião, o líder ele alcança o sucesso quando a vida dele se torna um antes e um depois na vida de uma pessoa a partir do momento que ela conhece ele. Referência. Ele se torna uma referência. Referência. Ele consegue, além de demonstrar, né, o propósito da liderança, ele consegue também mostrar a importância de agir como um líder e fazer com que a outra pessoa se espelhe, né? Fazer com que a outra pessoa queira também viver aquilo e contribuir com aquilo na vida de outras pessoas. E isso tudo, né, se faz através de uma causa, porque você pode ter um ambiente satisfatório, você pode ter boas intenções, você pode ter tudo e mais um pouco, mas o que faz as pessoas se linkarem a você é a causa que você defende. E esse líder veio trazer uma causa de serviço, de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas entendessem que não importa a realidade atual delas ou o passado que elas já viveram, né? Através dessa causa, através desse amor, né? Através desse pai, né? Eu preciso, antes de terminar, falar um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Inclusive hoje a gente fez uma enquete dentro do grupo de líderes do nosso curso de Líderes Masterclass, e lá eu vi que muita gente colocou que se sente limitado por falta de coragem, se sente limitado por falta de não pertencer a algo, não se sente pertencente a algo ou a uma causa. Sim. Né? E aí algumas pessoas me perguntam, de onde vem essa tua coragem? Né? Como que você fez para você poder abrir um negócio? Né? Hoje a gente juntos temos mais de 350 funcionários. Para a gente é uma alegria, a nossa empresa ela cresceu e foi aberta no meio da pandemia. Nós acabamos de fazer 2 anos de empresa, né? Já chegamos a mais de 20 mil alunos matriculados, né? Então, assim, nós temos uma alegria muito grande de poder de verdade contribuir na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, se sentir abençoado por esse favor que Deus colocou sobre a nossa vida através desse propósito que eu tenho certeza que nasceu no coração dele. Mas a coragem vem exatamente daí. Eu lembro que eu levei meu filho no Maracanã algumas semanas atrás, e aí chegando lá, eu brinquei com ele, ele falou, pai, o melhor dia da minha vida, eu sempre quis vir no Maracanã. Mal ele sabia que já tinha ido um pouco menor, bebê, né? E eu falei, filho, mas deixa eu te fazer uma pergunta, se eu te largar aqui, você sabe voltar para casa? Nesse mundaréu de gente e tal? Ele, não, pai, não sei não. Não sabe, filho? Não, pai, não sei não. E por que você está aqui? Por que você veio então? Eu vim aqui porque você me trouxe, né? E aí eu falei para ele, tá, mas e se eu te largar? E se eu sumir? Eu vou ficar perdido. E aí isso meio que construiu um insight comigo. Depois eu analisando um pouco do que ele falou, daquele momento, né? Que é a mesma coisa que eu tenho para dizer para as pessoas que às vezes falam, como que você tem essa coragem de abrir uma empresa, de abrir um negócio, mesmo não tendo um grande investidor, não tendo limitações? É porque eu tenho um investidor dos investidores. Verdade. Quando a gente entendeu isso, que a gente tinha o favor de Deus ao nosso lado, e ter o favor de Deus é gratuito, é aberto a todos. Você só tem que estar disposto a cumprir os princípios. Porque senão o favor ele te deixa. É verdade. Né? E tá unido às pessoas certas, Sim. que eu acho que é o grande segredo. Mas o caminho é esse, é você entender o pai que você tem, né? E por mais que você não conheça o lugar para onde você está indo, por mais que você não saiba até voltar para casa, né? Você vê que é um caminho sem volta,
se depender só de você, você tem um pai que você possa confiar. A segurança. Então é o que gera a segurança, que dá a coragem, né? E que garante o sucesso também. A maioria das pessoas que está nos assistindo já entendeu e já ficou claro. E quem nos conhece sabe que a nossa essência é colocar a nossa base, toda a nossa vida, inclusive de negócio, em Deus. E aí eu queria que vocês finalizassem também falando um pouco sobre essa presença, né, dessa liderança de Deus sobre a vida de vocês. É um modelo, né, o modelo de Cristo como líder, esse líder servo, esse líder presente, esse líder que entende, esse líder que está do lado aconselhando, para mim é o maior modelo que existe de liderança. Não só pela fé, mas pela essência que ele é. Até nos seus últimos momentos ali, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele lava a pé. Mas por que você está fazendo isso? Você precisa entender que vocês precisam fazer isso aqui. Servo até o último momento, né? Ensinando até o último momento, ajudando, mostrando o caminho até o último momento. Uma coisa muito bacana, né? O nós. Esse nós que ele usava, que é a dificuldade do ser humano. O ser humano tem na sua essência, que é uma essência como o Tássio falou, ele estava falando de quem trabalha na área de venda, né? Que ele é alimentado numa essência muito do ego, do eu preciso ser, eu preciso ter. E essa liderança de Cristo não, é nós, eu, você, nós somos um corpo, nós somos um grupo, nós somos uma equipe de sucesso. E então, para mim, essa liderança é a que constrói. Assim como você, eu aprendi isso depois. Porque eu não vivi isso na minha vida, na minha infância, na minha adolescência. Então, por não viver isso, eu fui descobrir isso já mais adulto. Na verdade, quase ali, beirando o tempo de casar, eu fui aprendendo. Na verdade, a gente vai aprendendo todos os dias, né? Porque você deixar a tua fase do eu para ir para a fase do nós, principalmente gente que tem filho. Que agora você teve filho, então aí já não existe mais nunca na sua vida essa questão do eu. É nós. Então eu vivo para alguém. A minha missão é cuidar de alguém. E primeiro a gente já tem um em casa para cuidar, né? Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar dela. E Jesus, essa liderança para mim é a modelagem perfeita. Por quê? Porque ele não só fala, ele mostra como faz, te dá a oportunidade de fazer. Depois que você faz, se você errar, ele vem e te ajuda a corrigir o erro. Então, por isso que pra mim é perfeito. Pra mim sou muito suspeito pra falar, porque costumo falar Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, eu vim pro Rio de Janeiro para trabalho, né? E hoje eu baseio toda a minha casa e a minha vida com base num propósito, na convicção de algo maior. Então eu utilizo hoje a empresa e tudo que a gente tem construído como eu dentro da minha mente eu assemelho a um canhão, né? Um canhão que eu uso tudo que eu tenho para poder atirar e alcançar outras pessoas. Então não é um tiro de uma bala que mata, mas é um tiro de uma bala que contagia. Então eu carrego comigo que eu tenho que contagiar o maior número de pessoas com esse chamado, com esse propósito. Então eu uso sim a empresa, eu costumei falar uma vez em uma reunião que o meu sonho é trabalhar, viver pro altar e trabalhar nas horas vagas. Né? E hoje eu tenho uma convicção que eu nunca vou sair de dentro da empresa para que isso aconteça. Pelo contrário, eu vou só inverter os papéis, porque o altar está na empresa, o altar está na minha vida, está em tudo que eu faço. Então, o meu maior exemplo de tudo é ele, né? É isso que ele nos deixou. Que bacana. E como eu sei que nós temos outros parceiros que também empreendem, são donos de empresas, eu queria deixar um recado para você também sobre a importância de fazer esse link, né, entre o propósito da tua empresa, do teu negócio, com o propósito também do reino, que é o propósito de servir, que é o propósito da liderança.
a gente sempre tem dentro de nós a necessidade, e isso deixou de ser necessidade, virou até um caminho de sucesso, uma fórmula de sucesso, é fazer com que a nossa empresa também esteja sempre a serviço do reino. Eu vejo muitas pessoas, a gente hoje temos a oportunidade de conversar com grandes empresários, com pessoas que são donos de grandes e médias e pequenas empresas, e parece que todo mundo tem o mesmo sonho, né? Que é de ajudar o próximo, que é de prosperar para que ele possa também transbordar, mas o segredo está talvez mais simples do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que quando a minha empresa ela estiver grande, quando ela produzir muito dinheiro, eu vou criar uma escola comunitária, eu vou acontecer. E desde o dia que a gente abriu a nossa empresa, a gente colocou um propósito ali que era: não existe um aluno que se matricule, que estude na nossa escola, que ele não entregue 1 quilo de alimento. Verdade. Né? E isso faz com que a gente consiga ajudar famílias, né? Já chegamos a arrecadar em um ano mais de 40 toneladas de alimento. Né? Esse ano nós vamos passar desse número, e o aluno ele pode chegar com dinheiro, pode chegar com documentação, pode chegar com indicação, mas se ele não vier com o alimento, a gente, com todo carinho, com todo respeito, fazemos a inscrição dele, mas pedimos que ele traga o alimento, porque é isso que faz com que o nosso negócio esteja linkado a servir as pessoas, que vai além das pessoas que trabalham com a gente. É verdade. E o segredo é transbordar. Liderança está nesse sentido. Transbordar, servir, desenvolver um ambiente de transformação. E é isso que a gente quer deixar ao seu coração, essa é a mensagem que a gente quer sempre continuar transmitindo. O grande exponencial de tudo que a gente faz é o transbordo, né? Quanto mais a gente transborda, mais a gente cresce. E a gente cumpre o nosso propósito, que é alimentar sonhos e transformar vidas. Esse é o GT Cash. Finalizamos aqui o primeiro episódio e já estamos muito ansiosos para poder te receber no segundo episódio na semana que vem. Então ativa o sininho, compartilha para geral e vem com a gente aprender sobre mais liderança, porque sobre isso nós somos apaixonados em evoluir.